Muito bem, agora nós vamos aprender mais uma técnica e é um segredo, né? O segredo da leitura marcante, porque a maioria das pessoas quando vai fazer uma leitura em público, elas se perdem. Aí ela perde toda a oratória porque não consegue fazer a leitura da forma correta. E eu vou ensinar a você como é que você faz uma leitura em público, né? Para fazer uma leitura em público, você precisa observar algumas técnicas. Você precisa conhecer as técnicas da oratória para que você possa utilizá-las, né? E ao fazer a leitura, você tem que prestar a seguinte atenção. Você já estará automaticamente segurando o papel que você vai fazer a leitura com uma das mãos. Então, você não terá uma das mãos, assim como você, se estiver segurando o microfone, também você não terá uma das mãos. Então, uma das mãos tem que ficar livre, né? Uma das mãos vai ter que ficar totalmente livre para se expressar e conferir verdade visual ao que você está falando. Então, você não pode, de forma alguma, segurar o papel com as duas mãos, porque aí você perderá grande parte da comunicação visual. Então, você tem que segurar, né, com uma das mãos. Então, para isso, não dá para você pegar apenas uma folha, né, uma folha para segurar, porque ela vai se dobrar e você precisará da outra mão para segurar. Então, aí é um problema. Então, é legal que você realmente coloque numa pasta, ou seja, uma apostila como essa, fica muito mais fácil você segurar com apenas uma das mãos. E a segunda técnica é que você precisa olhar para o público. Lembra da liderança visual? Então, como é que eu vou ler e olhar para o público? É aí que é o grande segredo. Fazer uma leitura em público requer que você segure o papel da forma correta, libere uma das mãos, né? E você olhe para o público. E aí as pessoas vão ficar imaginando, puxa, como é que eu vou olhar para o público e para o papel ao mesmo tempo? Mas tem a técnica correta, né? E ela começa da seguinte forma. Primeiro, você segura o papel da forma correta, não muito distante, para que você não tenha dificuldade de fazer a leitura, e não tão próximo a ponto de prejudicar que o público veja seu rosto. Você tem que liberar para que o público veja seu rosto. E qual é a forma de você conferir se o público está vendo o seu rosto? É se você está vendo todo mundo. Se você estiver vendo a todos, é porque eles estão vendo você também. Então você coloca o papel nessa posição, na diagonal, segure com apenas uma das mãos, para que você libere a outra mão. E você se lembra de uma das técnicas, né, de leitura, né, e a técnica em que a gente aprendeu a alternar a voz? Veja bem, você aprendeu a falar mais alto, a falar mais baixo, a falar mais rapidamente e a falar mais lentamente, e aprendeu a dar pausas. Então, como é que você faz a leitura? Você precisa fazer a leitura e olhar para o público, porque você precisa exercer a liderança visual, né? Você precisa liberar as mãos e precisa olhar para o público. E qual o momento que você olha para o público? Naqueles momentos em que você fala mais lentamente e dá pausas. Então, nesse momento, você olha para o público. Assim, você consegue fazer uma leitura marcante, uma leitura realmente cativante, a dominar esse segredo. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui para você entender como funciona. Olha só. Fazer uma leitura pública é um dos maiores desafios para os oradores. Ler e ainda assim expressar e usar a oratória é um dos segredos mais bem guardados pelos mestres nessa arte. E nós vamos aprender como dominar esse segredo fazendo leituras memoráveis. Observe que toda vez que eu dei pequenas pausas e que eu falei com maior lentidão, me foi possível memorizar o que eu estava lendo, uma ou duas palavras, e olhar para o público falando lentamente. Então, isso permitiu que eu lesse e, ao mesmo tempo, olhasse para o público. Com isso, você consegue fazer uma leitura perfeita. A sua oratória, em função da leitura, não vai ficar comprometida. Eu vou fazer a mesma leitura de novo para que você possa observar. Olha só. Fazer uma leitura pública é um dos maiores desafios para os oradores. Ler e ainda assim expressar e usar a oratória é um segredo dos mais bem guardados pelos mestres nessa arte. E nós vamos aprender a dominar esse segredo e fazermos então leituras memoráveis. Gostou desse segredo? Não tenho dúvida nenhuma que a partir de agora você vai fazer leituras marcantes, memoráveis e muito gostosas de serem ouvidas. Continue assim.